Nós vemos aí que Neemias foi um exemplo de lutador, de soldado, né, de Deus. Por quê? Porque ele enfrentou os inimigos e os venceu, orando, se mantendo de acordo com a palavra de Deus, se mantendo íntegro, apesar de ser aí, de exercer um cargo muito importante. Ali estava como um governador, como um legislador também, como um grande líder ali, tanto na parte financeira como na parte política. Ele tinha uma autoridade máxima ali, concedida por Artaxerxes, o líder daquela época do Império Persa. Então veja bem a importância de Neemias, e ele não se corrompeu. Hoje é difícil encontrar um homem verdadeiramente de Deus, porque basta dar poder, dinheiro, a pessoa se corrompe logo. Então nós vemos aí que nesta lição nós estamos estudando a oposição de Satanás, a oposição inimiga. Quando a obra de Deus está sendo feita, sempre vem uma ação inimiga contrária. Sempre existe então uma oposição. E no caso de Neemias, quando os inimigos viram que ele estava construindo um muro, que ele ia conseguir fechar ali as portas, ia conseguir realmente fazer ali de Jerusalém uma cidade fortificada, tendo a possibilidade no futuro de combater os inimigos e vencê-los, então o inimigo já se levantou contra para não deixar aquilo acontecer. E sempre a igreja é atacada assim. Quando a igreja está produzindo, quando a igreja está marchando, quando a igreja está em avivamento, aí surge a ação inimiga para atrapalhar esta obra. Porque o diabo sabe que o crente cheio do Espírito Santo é um perigo para ele. É um crente que invade o reino das trevas e arranca de lá aqueles que estão caminhando para a morte e traz-os para o reino da luz. Então invade o reino de Satanás e arranca de lá as pessoas, as almas, para se converterem a Jesus Cristo, o Rei do reino de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Sanbalate, que era um líder ali na região de Samaria, onde é Israel, no norte, né, na parte do sul chamado Judá, então ele se levanta contra esta obra. E ele tem como ajudantes aí no seu combate à obra de Deus, a Neemias e toda aquela obra, ele tem aí tanto Tobias como Gesem. Então ele faz de tudo para atrapalhar Neemias naquela obra que ele estava fazendo. Então Sanbalate aqui é um símbolo de Satanás. É aquele que coordena o trabalho contra o trabalho de Deus. O nome Satanás significa o quê? Adversário. É aquele que vem lutar contra a obra de Deus. Quem tinha a autorização do governo e comunhão com Deus era Neemias. Mas se Neemias não assumisse a sua posição de autoridade, ele acabaria o quê? Fazendo amizade com Sanbalate, se corrompendo, e a obra não seria feita. Então todo servo de Deus deve saber disso, que ele não deve se misturar com o inimigo, não deve fazer amizade com o inimigo, porque senão ele não será mais instrumento de Deus para fazer a obra de Deus. Lembremos sempre que maior é aquele que está em nós, é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo, que é o espírito de Satanás, que é o maligno, é o demônio. Satanás e seus demônios. Eles nunca são maiores do que aquele que está em nós, que é o Espírito Santo. E é por isso que a igreja marcha vencedora. E é por isso que enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo está em nós e nós somos mais do que vencedores. E a igreja marcha sempre ganhando almas, porque ela vence pelo poder que há em nós, que é maior que o poder que está no mundo. Por isso Satanás, ele não consegue resistir a um crente cheio do Espírito Santo, porque o poder que está em nós é maior do que o poder que ele tem, que ele pode exercer. Então Sanbalate, a partir do momento que ele sabe que Neemias chegou, que é para reconstruir os muros, que é para fazer as portas, então ele já começa a reação contra isso. Veja aí o versículo que diz: que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então é assim que funciona. Quando
o servo de Deus é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a agir na vida do servo de Deus, Satanás imediatamente então o quê? Arma estratégias para afastar esse servo de Deus da comunhão com Deus. Ele arma estratégias para impedir, para atrapalhar a ação do Espírito Santo através desse crente. Então, todos que são usados por Deus, todos que são instrumentos de Deus, devem saber aí na hora certa de reagir e devem estar sempre prontos a detectar essa ação maligna e sempre vencendo pela oração, pelo jejum, pela comunhão com o Espírito Santo, sempre vencendo aí com o nome de Jesus, no poder e na unção do Espírito Santo. Sabemos que o inimigo, a intenção sempre dele é matar, roubar e destruir. Agora, uma grande arma de Satanás ele sabe que o crente está mal preparado para combater a sua ação, o seu ataque. Por quê? Se o crente não se prepara, se o crente não lê a Bíblia, se o crente não está em comunhão com Deus, se ele não jejua, então Satanás sabe que ele não está preparado para combatê-lo. Então ele sabe o momento e o lugar certo para atacar. Por isso o crente deve se manter sempre em posição de vigilância. Então, mesmo que acontecia lá no tempo de Neemias, ele sabia que quando os muros estivessem prontos, as portas prontas, seria difícil ele entrar novamente na cidade de Jerusalém para destruí-la. Seria difícil ele impedir o culto a Deus que haveria ali dentro. E o interesse maior dele era esse, impedir o culto a Deus, impedir a comunhão com Deus, porque ele sabia que aquele povo, unido entre si e unidos a Deus, seria um povo imbatível. O mesmo acontece conosco. E ele sabe que nós, cada um de nós, em união uns com os outros e cheios do Espírito Santo, nós invadiremos o reino dele e desfaremos todas as armas, colocaremos as pessoas para enxergar a realidade através da pregação do Evangelho, e essas pessoas aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador e conhecerão o verdadeiro reino, o reino de Deus. Conhecerão a verdade os libertará. Então, sempre quando nós resolvemos nos manter íntegros, resolvemos ter uma vida de santidade, de sermos instrumentos de Deus na sua obra, devemos sempre saber, nós estamos entrando numa batalha espiritual. Nós estamos entrando em uma luta, e uma luta feroz realmente, contra o poder das trevas. Não é contra pessoas, sempre contra o poder das trevas, sempre contra Satanás e os seus demônios. Então ele tem várias armas, ele vem com pressões, ele vem com tentativa de cansar-nos, ele vem com tentativa de desgastar-nos, ele vem esmorecer-nos, nem levar-nos então ao desânimo, venha levar-nos aí a desistir de fazer a obra de Deus, de lutar contra as forças malignas. Então são estratégias malignas que ele usa. Uma delas também é o quê? A mentira, né? O engano. Ele vem com ofertas de participação no pecado, ele vem com oferta financeira, política, posição social, posição dentro da igreja. Então ele vem com diversos tipos aí de estratagemas. Ele vem aí com difamação, com acusações. Então ele faz de tudo para atrapalhar um ministério frutífero. Então, para cada nível que você se encontra, ali também haverá a luta naquele nível. Quanto mais próximo de Deus você estiver, maior será a luta. Mas também maior será o quê? A vitória. Você vai sendo treinado por Deus em níveis. Tem gente que ainda está lá no primeiro nível. Mas você deve crescer na graça e no conhecimento de Deus. E à medida que você for lutando, Deus vai lhe dando mais poder para vencer. E cada vitória que você tem, mais forte você vai ficando. Mais em comunhão com Deus você vai ficando. Mais Deus poderá te usar. Nós temos que nos lembrar que os soldados, os generais, são forjados na luta, na guerra. Então é durante a guerra, durante as lutas,
é que você está então sendo treinado para ter combates maiores, vitórias maiores. Quanto mais você vence essas lutas, mais conhecido você vai sendo no reino espiritual. Mais demônios vão ficando com medo, vão recuando quando se encontram com você. Porque sabem que você já passou por várias lutas e várias vitórias, é um vencedor, é mais do que vencedor porque está em Cristo. E ele vai sabendo que você não é mais apenas um soldadozinho raso, mas você agora já tem lutas travadas e vitórias conquistadas, e você já conhece muito no reino espiritual e sabe mais como vencer o reino espiritual. Então ele vai recuando mais. Quanto mais você resiste a Satanás, mais ele vai recuando, e você vai conseguindo mais e mais vitórias. Então você deve saber que os muros e as portas foram feitas para protegerem o maior tesouro que existia na cidade, que era o templo, que era o lugar de adoração a Deus. Então você deve estar sempre lutando para que o seu corpo esteja de acordo com a palavra de Deus, para que o inimigo não penetre, para atingir a sua alma, que deverá estar sempre lendo, estudando a palavra de Deus. Então com esse corpo em santidade, protegendo os ataques do inimigo, né? Se protegendo, e a alma pronta para contra-atacar com a palavra de Deus. Então você estará protegendo o quê? O seu espírito, que estará também pronto para a batalha, porque você está sempre orando, buscando a comunhão com Deus, adorando a Deus. Então o grande objetivo de Satanás é atrapalhar a sua adoração a Deus, porque ele sabe que aquele que adora a Deus é fortificado por Deus para vencer todas as lutas espirituais. Então mantenha corpo, alma e espírito unido realmente a Deus, a obra de Deus, servindo a Deus em santificação. Então de que maneira Satanás ataca? De qual maneira que o inimigo usou então para atacar Neemias e que usa para nos atacar? Veja aí, por exemplo, escárnio. O que é isso? Vamos ver em Neemias 4, de 1 a 2. Ora, quando Sanbalat ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Então essa é a primeira investida de Satanás, a primeira arma que ele usa. Zombaria, né? Escárnio. O crentezinho aí, fraco, não é ninguém, de repente quer ser uma coisa. Na igreja você vai encontrar pessoas que vão dizer isso para você. Que é isso? Você não é nada, começou agora, você é novo convertido. Você nunca fez nada na igreja, agora está querendo aí ganhar alma, está querendo aí pregar, está querendo aí orar. Então vem os ataques para impedir você. Muita gente não passa dessa fase, já fica logo aí, desanima logo por aí. Não seja um desses. Olha lá Neemias 4:3. Ainda que edifiquem, vindo a raposa, derrubará o seu muro de pedra. Veja só, o escárnio é bem claro, né? Está dizendo, olha, ainda que comece a edificar, até uma raposa vai poder destruir isso aí. Tão fraca que é essa construção que eles estão fazendo. Então é aquela vez que o inimigo vem contra você e diz que você é tão fraquinho, que você é tão ignorante a respeito das coisas do reino espiritual, que você vai cair na primeira investida. No primeiro contra-ataque de Satanás você vai cair. E aí a pessoa fica com medo e já fica pelo caminho. Mas você tem que ser aí esperto, inteligente, saber que o que está em você é mais poderoso do que qualquer ação inimiga. E que você será sempre mais do que vencedor. Enfrente o inimigo e vença.